nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O pastor já explicou aqui, faz parte da orientação deste mês, uma palavra, uma mensagem, pastor, voltada, direcionada às famílias. E o Senhor revelou que hoje seria este dia, nesta vigília. O texto bíblico que leremos assentados no livro de Josué, capítulo 24, texto conhecido. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, de início, queremos dizer que o objetivo do Senhor com essa mensagem não é tocar nos nossos pontos fracos, mas o objetivo do Senhor, a essência da palavra é que possamos, aqueles que desejarem, fazer nesta noite, hoje, um novo pacto, uma nova aliança com Deus. Se os irmãos prestarem atenção na leitura do texto, quando Josué intima, desafia, convoca o povo de Israel para fazer uma aliança com Deus, ele não diz assim: porém a minha casa vai servir o Senhor. Porém é pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão é pessoal. Se em algum ponto da mensagem o esposo julgar que aquela é uma necessidade da esposa, pense que você tem a sua também. O pai com o filho com a mãe. Isso aí é para minha mãe. Isso aí não é esse o objetivo. Eu, Josué, estava assumindo primeiramente ele, uma posição, um pacto, uma aliança. Ele primeiro, eu e a minha casa. Ele estava dizendo o seguinte: se depender de mim, Josué, minha casa vai servir o Senhor. Primeiramente, eu quero só ler para os irmãos aqui um breve raio-x da vida interna de muitas famílias, não só de Castanheiras, mas de muitas igrejas, nossas igrejas que somos membros. É um breve raio-x das sequelas
as consequências quando se vive um ambiente familiar instável e desequilibrado na balança de Deus. Não na minha balança, nem na sua balança. Na balança de Deus, que é a palavra dele. É só um breve raio-x. Jovens que têm dificuldades de defender, de enfatizar seus pontos de vista com confiança, principalmente sua fé. Filhos que estão se sentindo sufocados, porque os pais são muitas vezes dominadores, ou altamente controladores, e querem projetar nos filhos a vida deles. Isso traz fragilidade emocional para os jovens, para os adolescentes. Emocionalmente, então, eles vão crescendo imaturos, infantilizados. Por quê? Porque uma hora os pais são super protetores e por outro lado, às vezes são super permissivos. Jovens e adolescentes inseguros são consequências que eu estou dizendo aqui da realidade interna de muitas famílias. Jovens e adolescentes, então, que estão inseguros, carentes, amargurados, mas são crentes, hipersensíveis, com problemas de autoestima, e isso então os torna totalmente inseguros, sem confiança para formar suas próprias famílias. Muitos deles convivem com pais crentes, até com funções nas igrejas, mas que dentro de casa têm atitudes antibíblicas no relacionamento com a família. Agressão verbal, negligência, falta de comunicação, falta de parceria, falta de cumplicidade, excesso de cobranças. Uma juventude muitas vezes triste, porque não vê referência espiritual dentro de casa, porque observam que aqueles que deveriam ser referência dentro de casa não vivem de acordo com a palavra. São pais que não oram, não dão bom testemunho, não vivem os papéis e os padrões e as balizas estipuladas pela palavra de Deus na posição de cada um. Eles se tornam então muitas vezes insubordinados, e a Bíblia chama de rebelde. E a Bíblia, quando fala, a Bíblia diz que rebeldia, meus irmãos, é como o pecado de feitiçaria. E eles se tornam então, com essa rebeldia, sem capacidade de reconhecer hierarquia, sem capacidade de reconhecer autoridade até na igreja. Pais que estão se deixando se manipular pelos filhos e não exercem autoridade sobre suas famílias, como diz a Bíblia. Eles então, jovens e adolescentes, vão se tornando insubmissos à autoridade dos pais, porque eles veem que dentro de casa os pais estão subordinados a eles. Isso vai gerando consequências gravíssimas no caráter, na formação da personalidade deles. Tudo que eu estou falando aqui não é psicologia, é bíblico.
Eu nem sou psicólogo e nem estou aqui para isso. Mas tudo isso vai gerando em muitos jovens distúrbios com relação à autenticidade. Então eles se tornam viciados em mentir. E eles mentem compulsivamente, sabe para quê? Muitas vezes para fugir da dor. Eles vão se tornando então vazios emocionalmente e vão apresentando depressão. Pais que dão pouca atenção, estão sempre ausentes, querem substituir presença por presentes. Não há nenhum problema dar presentes, mas o grande presente é a presença. Falta amor, falta diálogo, falta carinho e falta incentivo. Isso é um prévio raio-x, meus irmãos, da situação de milhares, centenas de famílias evangélicas. A Bíblia mostra, meus amados, a Bíblia mostra que o privilégio, preste atenção, o privilégio traz consigo a responsabilidade. A Bíblia mostra isso. Privilégio, guardem isso. Privilégio traz consigo o quê? Responsabilidade. Vamos lá? Privilégio traz consigo responsabilidade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias, e isso vai se acelerando cada dia. Nós estamos vivendo dias em que nós queremos ter todos os privilégios de filhos de Deus. Nós queremos, eu também quero, nós queremos. Nós queremos ter todos os privilégios de sermos filhos de Deus, mas estamos negligenciando as responsabilidades de sermos filhos de Deus. Estamos negligenciando, queremos os privilégios, mas negligenciamos as responsabilidades. A palavra de Deus ensina no livro de Deuteronômio, capítulo 28 a 32, depois em casa, quem se interessar pode ler. A Bíblia ensina o seguinte, que a aliança com Deus se resume numa ênfase, que é a fidelidade. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 a 32, que Deus diz o seguinte: a fidelidade do meu povo será acompanhada das minhas bênçãos. Mas a Bíblia diz também que a infidelidade do seu povo seria acompanhado de aflições e guerras, contendas, conflitos, transferindo para os nossos dias hoje, guerras, conflitos e contendas. Meus queridos, por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós tomamos uma decisão de vir. Todos aqui tomaram a decisão, eu vou na vigília. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: existem decisões que pioram o ambiente familiar, e existem decisões que melhoram. Existem decisões que trazem aflição para a família, e existem decisões que trazem bênção para a família. A nossa vida, meus irmãos, é cheia de decisões. Eu tomei a decisão de vir à vigília. Hoje eu tomei a decisão de entrar pela rua tal. Eu tomei a decisão de usar este blazer. Eu tomei a decisão de usar essa camisa. Eu tomei a decisão de chegar tal hora. Eu tomei a decisão de sentar naquele banco. Nós tomamos decisões o dia inteiro. O que acontece com as nossas decisões? As nossas decisões nos trazem consequências, ou boas ou ruins. Nós temos um privilégio, nós temos uma bênção,
porque nós clamamos e buscamos a direção do Espírito Santo em tudo na nossa vida. Pelo menos deveria ser assim. E o que é a direção do Espírito Santo na vida do crente, do homem, do jovem, do casal, da família? A direção na vida do crente, um dos significados é tomar a decisão certa, tomar a decisão que agrade a Deus, tomar a decisão que esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso é direção do Espírito. O que é que nós fazemos, Senhor? Nós voltamos para o Egito, Faraó está lá atrás, escondemos nas montanhas, aqui está o mar, pega o cajado, a vara, Moisés, e toca no mar. Moisés tomou a decisão de obedecer, e a direção de Deus foi, toca no mar. Ali ele tocou no mar, o mar se abriu, a decisão foi tomada e o caminho foi aberto. Muitos tomaram a decisão de não vir à vigília, muitos tomaram a decisão, apesar dela ter sido avisada desde domingo passado. Nós vamos arcar, meus irmãos, não só hoje. O homem, eu, você, qualquer um, arca com as consequências da sua decisão. Por isso que Josué falou, eu tomei uma decisão e chamei minha família. Ele reuniu com a família dele, pode estar certo disso. Ele tomou a decisão, falou assim, eu estou definido, eu estou decidido, eu quero o Senhor, eu quero servir o Senhor. Nós vivemos no meio de um povo de idólatra, nós viemos de um antepassado, lá de Abraão, ele faz referência a Abraão, além do rio, lá do Egito. Mas eu tomei uma decisão hoje, eu quero servir o Senhor. Estamos tomando decisões, e nós precisamos e necessitamos continuar tomando decisões com relação à nossa vida espiritual e à nossa família. São as decisões mais importantes, mas elas estão invertidas. Estamos tomando decisões muito importantes com o nosso futuro profissional e deve ser tomada. Tem que ter seriedade. Estamos tomando decisões muito importantes com nossa vida sentimental, isso é isto mesmo. Mas as decisões mais importantes para a nossa vida, como servos e servas, é as decisões que envolvem a sua vida espiritual e a sua família. Por quê? Porque, meus irmãos, o maior problema que afeta o mundo todo e todos no mundo é o problema da família. O problema da família. Por quê? Por quê? Porque nunca seremos uma sociedade forte, nunca seremos uma nação forte, nunca seremos uma igreja forte se as famílias forem fracas. Nunca. Josué percebeu isso, meus irmãos. Ele discerniu este grande perigo. Ele estava preocupado com esse assunto. Eles já haviam entrado na terra prometida, eles já haviam conquistado povos, eles já estavam estabelecidos na terra prometida, mas ele percebeu e discerniu o grande perigo que eles estavam correndo. Ele percebeu que se o povo de Deus não fosse fiel a Deus na terra prometida, a conquista da terra teria sido em vão. Ao invés de bênção, viria juízo. Ao invés de felicidade, viria amargura. E ele então conclama o povo a uma decisão: escolhei hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã, nem no Natal, nem no aniversário. Ele falou assim: escolhe hoje. Nós temos que escolher hoje. Nós temos que decidir hoje. Você não pode decidir para sua esposa, eu não posso decidir pela sua filha, mas você pode decidir por você mesmo. Escolhi hoje. Eu e minha casa tomamos uma decisão: nós vamos servir ao Senhor. Não vamos servir ao nosso ventre, não vamos servir ao nosso comodismo, nem vamos servir às circunstâncias da minha vida. E se sobrar tempo, sirva ao Senhor. Não foi essa a decisão dele. A dele não foi essa. Pode ser a minha e a de alguns, mas a dele foi: eu quero servir ao Senhor. E a Bíblia relata que o povo firma. O povo respondeu.
O povo firma uma aliança com Deus de servi-lo. Mas prestemos atenção, meus irmãos, aquele mesmo povo que firmou aliança com Deus de servi-lo, tropeçou e fraquejou neste compromisso. Eles quebraram a aliança. Sabe qual foi a consequência do tropeço deles, da instabilidade deles, ou da infidelidade deles? A consequência foi gravíssima. É que a geração que sucedeu Josué, se afastou de Deus, mergulhando num período de 330 anos, chamado período dos juízes, um período que foi marcado por grande instabilidade espiritual. Nossa casa, minha casa, sua casa está vivendo instabilidade espiritual. O gráfico da vida espiritual da nossa casa é como uma montanha russa. Alguma coisa está errada. Primeiro comigo. Primeiro comigo. Primeiro comigo. Josué estava dizendo, ele chamou a sua família. Vamos fazer um pacto com Deus? Vamos. Vamos servir ao Senhor? Vamos. Vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração? Vamos. Vamos dar testemunho do Senhor? Vamos. Vou à frente do povo e dizer que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Pode ir. Ele estava dizendo, se depender de mim, minha família vai ser fiel. Você pode tomar essa decisão hoje, meu irmão, minha irmã. Eu posso tomar com sinceridade. Eu sei, meus amados, eu sei que muitos chegaram aqui, se apressaram, correram para se arrumar. Alguns nem se arrumaram, alguns nem lancharam, nem jantaram, vieram direto para o culto para obedecer à revelação do Senhor. Você fez a melhor escolha. Eu sei que vivemos um corre-corre tremendo. É uma agitação tremenda. Tudo que o mundo clama e grita é para tirar o nosso foco da fé e da fidelidade. A verdade é essa. Mas eu posso tomar uma decisão aqui nesta noite. Eu posso tomar por mim. Se depender de mim, Senhor, eu vou ser mais fiel, Senhor. Se depender de mim, eu vou ser mais amigo dos meus pais. Você jovem pode tomar essa decisão. Você pode tomar. Eu não posso tomar por você. Se depender de mim, eu vou orar e conversar mais com meus filhos. Se depender de mim, eu vou ser mais atencioso à minha esposa. Se depender de mim, eu vou dar mais atenção ao meu marido. Só a irmã pode tomar essa decisão, eu não posso. Se depender de mim, eu vou empenhar esforços para que o meu lar seja um ninho de amor, um ninho de compreensão, de altruísmo e comunhão. Se depender de mim, Senhor, eu vou tomar hoje essa decisão aqui. Eu quero fazer um pacto contigo. Nós vivemos, meus irmãos, a era da comunicação. Mas nós estamos perdendo a capacidade de olhar nos olhos uns dos outros dentro de casa e desenvolver um diálogo e desenvolver uma conversa. Nós estamos perdendo essa capacidade. Nós sabemos tabular uma conversa virtual de 2 horas, mas não sabemos mais olhar nos olhos uns dos outros e tabular uma conversa de 5 minutos. Há famílias que chamam o filho e a filha para almoçar dentro de casa através do MSN. Meus irmãos, eu não tenho nada com isso, mas a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que a família tem que ter comunhão. A Bíblia ensina que a família tem que ter diálogo. A Bíblia ensina que a família tem que se olhar uns nos outros. A Bíblia ensina que a família tem que se comunicar. Isso faz parte da relação familiar. Estamos perdendo a capacidade de investir tempo na comunicação corpo a corpo. Se depender de mim, Senhor... Os adolescentes estão aqui, não estão? Se depender de mim, Senhor,
eu vou acordar um pouco mais cedo para ir para a escola, sem precisar que o papai e a mamãe briguem comigo. Se depender de mim, meu quarto vai ficar mais arrumado e mais organizado. Só você, adolescente, pode tomar essa decisão. Se depender de mim, eu, Senhor, sou jovem, sou uma donzela, uma moça, já estou trabalhando. Meus pais não me cobram ajuda dentro de casa, mas se depender de mim, Senhor, eu estou disposto a ajudar um pouco dentro da minha casa. Eu estou falando, meus irmãos, coisas práticas. Amém? Se não servir para os irmãos, está servindo para mim. Se depender de mim, Senhor, eu vou parar de discutir por qualquer coisa. Ou nós estamos achando que nas famílias evangélicas não há discussões acaloradas que chegam a ser contendas acirradas? Se depender de mim, vou ser mais amável, mais terno, mais educado, mais polido, mais amoroso. Só depende de você. Se depender de mim, vou deixar de ser uma pessoa intolerante, ranzinza, amarga, murmurador, duro no trato. Duro no trato. Se depender de mim, vou parar de falar agressivamente dentro de casa. Se depender de mim, vou parar de ser um iceberg dentro de casa, um silêncio gelado. Vou deixar de ser uma pessoa rancorosa. Não vou guardar mágoas no coração. Não vou fazer do meu coração um freezer para preservar sentimentos ruins. Vou tomar a atitude de perdoar, de não fazer da minha memória um arquivo de coisas amargas. Se depender de mim, Senhor, hoje eu quero tomar uma decisão, um pacto. Eu vou ser uma pessoa pacificadora. Eu vou ser ministro da reconciliação. Ao invés de cavar abismos nos relacionamentos, eu vou construir pontes de comunicação. Depender de mim, vou ser uma pessoa menos hipersensível, pois quem é hipersensível tem sofrimento hiperdemasiado. Qualquer filigrana, qualquer coisinha se quebra como um cristal. A hipersensibilidade, meus irmãos, adoece emocionalmente e espiritualmente. Depender de mim, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais confiante em Ti. Para os maridos aqui, para os esposos, a Bíblia ensina que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Vou perguntar aos irmãos aqui, que são da igreja, fiel, que dá valor à voz do Senhor. Você não é aquele crente que quando termina o culto pergunta para ele assim: você viu o que Deus falou? Não ouvi não. Não estou falando para esses crentes, estou falando para os crentes que têm temor, reverência quando o Senhor fala na igreja. Vou perguntar aos irmãos aqui: o Senhor nos trata com doçura ou não? Sim ou não, irmãos? Hein? Como Cristo amou a igreja. Trate sua esposa com mais doçura, com mais ternura. Ah, mas ela não corresponde. Mas se depender de você, é você. É você. Se depender de mim, eu vou continuar tratando ela com doçura. Se depender de mim, eu vou continuar tratando ela com ternura, mesmo que eu não seja correspondido, mas eu vou fazer um pacto contigo, Senhor, de fazer a minha parte, sem cobrar a parte dela. Se depender de mim,
eu vou dar à minha esposa, Senhor, o valor que ela merece e tratá-la com honra. Eu quero ser uma bênção para minha esposa. Para as esposas agora. Depender de mim, Senhor, meu esposo vai ser tratado com mais amor. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. A Bíblia ensina que a mulher virtuosa, sábia, prudente, aprendam isso também as jovens que vão casar. A Bíblia ensina que a mulher sábia, prudente, virtuosa, ela é aliviadora de tensões. Está muito tenso o ambiente, o relacionamento está começando a ficar tenso. A mulher sabe distender isso. Ela é aliviadora de tensões. Ela é como Abigail. Ela não é ciumenta, nem destemperada emocionalmente. Ela é intercessora, ela é amiga, ela é confidente, ela é companheira em todas as horas. Ela trata o marido com honra. Se depender de mim, Senhor, mesmo que o meu marido não corresponda, mas se depender de mim, eu vou fazer um pacto contigo hoje, de ser uma esposa melhor para os filhos e para as filhas. Se depender de mim, Senhor, eu vou tratar meus pais com mais amor e paciência, sem ser rebelde. Não vou ser desobediente, porque filhos desobedientes se transformam na amargura do pai e na tristeza da mãe. Santifique sua vida, meu jovem, minha jovem. Fuja do mundanismo. Cuidado com as más companhias. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Ser um filho ou uma filha disciplinado é dar valor aos pais, é honrar a Deus também. Converse com seus pais, enxergue seus pais como que eles são os melhores amigos. Demonstre amor por eles agora, enquanto eles podem ver e ouvir seu amor. Converse com seus pais agora, hoje. Demonstre amor por eles. Tenha paciência, porque depois que o Senhor levá-los, não tem mais jeito. Depender de mim, Senhor, minha família vai ser mais amorosa. Eu estou quase acabando, mas se os irmãos quiserem que eu acabe agora. Pode continuar? Depender de mim, Senhor, eu não vou ser uma pessoa na igreja e outra dentro de casa. Se depender de mim, Senhor, eu não vou ser uma pessoa quando tem visita em casa e quando ela vai embora, eu me torno outra pessoa. Meus irmãos, o ambiente da nossa casa reflete exatamente quem nós somos. Guardem isso. O ambiente da nossa casa reflete exatamente quem nós somos. Se somos murmuradores dentro de casa, nosso ambiente caseiro é amargo. Se somos pessoas ranzinzas dentro de casa, mal-humoradas, nossa casa é tensa. Se somos pessoas dominadas pelo Espírito Santo dentro de casa, se somos pessoas espirituais dentro de casa, nossa casa é Manaim, acampamento de anjos. A decisão não posso tomar por você. Eu posso pregar o que a Bíblia ensina, mas a decisão é minha, a decisão é sua. Não adie os diálogos. Não faça isso. Não adie os diálogos. O que você, mãe, tem para conversar com a sua filha, converse logo. O que você, marido, precisa conversar com a sua esposa, converse logo. O que você, jovem, moça, precisa conversar com seu pai, com a sua mãe, converse logo. Não adie diálogos. São as conversas mais importantes. Estamos terminando, meus irmãos.
nós nascemos mesmo de novo. Nós somos nascidos de novo. Nós estamos mesmo convertidos. Nós temos mesmo um novo coração. Nós temos de verdade uma nova mente, novos propósitos, novos alvos. Nós somos novas criaturas ou novos religiosos? Nós temos uma cultura evangélica ou vivemos o Evangelho? Eu estou na obra do Espírito ou a obra do Espírito está em mim? A oração continua sendo um prazer? O Senhor continua sendo o meu deleite? Ou a oração se tornou um tédio, um desencargo de consciência? Perguntas que são respondidas hoje para o Senhor, que eu não queria fazer, mas o Senhor mandou fazer. A Bíblia diz que o santo não comunga com o profano. A Bíblia ensina que coisas contaminadas dentro da casa trazem maldição para a nossa família. Tudo que está passando dentro da sua casa, tudo que os seus filhos estão vendo e que você está vendo, não tem nada profano. Tudo aquilo está trazendo bênção ou maldição. A decisão é sua. Nem todos gostaram do que eu falei aqui agora. É preciso reparar o altar do Senhor dentro da nossa casa. Como anda o nosso culto no lar? Como anda o culto no lar? Uma pergunta simples. Eu não posso decidir por você fazer o culto no lar, mas você pode decidir. Vou fazer uma pergunta simples aqui, para os pais, para todos. Você já leu a Bíblia toda? Quantos anos você tem de evangelho? Você já leu a Bíblia toda? Nós temos realmente prazer em meditar na palavra de Deus? Ou começamos a ler e o sono vem? Você fala mal da igreja, dos irmãos, do ministério dentro da sua casa, dentro do carro com seus filhos ouvindo. Sua casa é um lugar de reclamações ou de orações? A decisão é sua. Se depender de mim, Senhor, eu vou mudar. Se depender de mim, eu vou melhorar. Hoje eu quero fazer um novo pacto, Senhor. Uma nova aliança. Se depender de mim, eu vou evangelizar mais. Eu vou convidar, eu vou testemunhar do amor, do poder, da salvação gloriosa de Jesus. Mas pastor, alguém pode pensar o que eu vou falar aqui agora. Pastor, que diferença isto vai fazer? Eu estou falando isso aqui porque me revelou que algumas pessoas estariam pensando assim. Que diferença vai fazer, isto vai fazer, se só eu na minha casa decidir melhorar? Que diferença vai fazer, pastor, se só eu na minha casa tomar a decisão de melhorar? Faça o que está ao seu alcance fazer, é a resposta. Faça o que está ao seu alcance fazer, sabe por quê? Porque Deus pode fazer muito do pouco. De uma botija só de azeite, Ele encheu várias e centenas de azeites, de vasilhas e botijas. Mas começou com uma. Era tudo que ela tinha, mas ela colocou nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicou. Faça o que está ao seu alcance fazer, porque o resto é Deus que vai fazer. Sem cobrança. Estamos vivendo, meus irmãos, dias muito difíceis, onde na verdade o amor de muitos esfriou. E por isso os compromissos um dia assumidos com Deus, estão sendo deixados de lado. Estamos vivendo dias onde o que tem mais valor é o imediato e não o eterno.
estamos vivendo dias de um mundo movido e motivado a possuir coisas, e não valores, e não virtudes. Estamos vivendo dias de um domínio poderoso do secularismo, do mundanismo e do materialismo. A sedução da modernidade nos rodeia e bombardeia, e tiram de nós o foco, o alvo maior de uma vida consagrada a Deus e de uma família consagrada a Deus. Vivemos dias em que jovens, rapazes e moças questionam aquele raio-x, breve raio-x que eu falei aqui. Como honrar meu pai e minha mãe? Eles questionam. Eles não falam com você, pai, não falam com você, mãe. Deviam falar com respeito, mas deviam conversar. A Bíblia ensina isso. Como vou honrar meu pai e minha mãe, se eles só sabem cobrar, exigir, mas não dão exemplo? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Mas só você pode tomar a decisão por você. Você pode tomar a decisão de se levantar neste culto, ir para casa e continuar como está até hoje. Mas você pode tomar a decisão: se depender de mim, Senhor, eu vou te servir melhor. Se depender de mim, eu vou ser mais fiel. Se depender de mim, eu vou conversar mais com os meus filhos. Se depender de mim, eu vou amar mais minha esposa. Se depender de mim, eu vou tratar melhor o meu marido. Se depender de mim, Senhor, eu vou ser mais fiel a Ti. Senhor, se depender de mim, minha família vai ser abençoada. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.